Mundo marcial verdadeiro. Capítulo 701 Velhos conhecidos. Divine Wasteland nas montanhas distantes. Se pudesse ser dito que o Divine Wasteland era um lugar onde muito poucas pessoas viviam, então as montanhas distantes nas profundezas do Divine Wasteland eram um lugar onde até mesmo uma corrida no deserto. Havia milhões de montanhas em uma linha longa e sinuosa. Entre as montanhas havia lagos que se assemelhavam a mares. Além disso, nas montanhas distantes também havia pântanos, vales profundos e terras com fumaça venenosa, onde muitos animais fortes ficavam ociosos. As montanhas remotas, que estavam transbordando com todos os tipos de criaturas místicas, eram consideradas a área mais assustadora do Divine Wasteland. Sem uma raça do deserto para se comunicar com as feras do deserto, até mesmo os reis empíricos da raça humana teriam que ser cuidadosos em tal lugar. Quando eles acidentalmente tropeçaram na horda de feras, havia até perigo mortal. As montanhas distantes eram um local remoto de trabalho duro no Divine Wasteland. Os membros da raça do deserto que cometeram o crime foram mencionados aqui. Outras raças também ficaram aqui. E, claro, isso inclui humanos. Os humanos e a raça do deserto eram inimigos jurados. Depois que os guerreiros humanos foram dominados pela raça do deserto, eles naturalmente não retornaram à raça humana. A maioria deles ficará confinada em montanhas remotas, sem como deixá-los. E era um lugar tão remoto e secreto que se tornou o refúgio temporário da raça do deserto. Devido ao grande número de membros da raça do deserto que se estabeleceram aqui, as celas de prisão que estavam lá originalmente foram removidas. Muitos dos que estavam presos receberam liberdade temporária. Claro, eles também não escaparão. Montanhas distantes possuíam maciços que os cobriam. Além disso, com bestas desoladas espreitando por toda parte, as chances de uma fuga bem-sucedida eram muito pequenas. Nesse ponto, os prisioneiros que haviam sido expulsos de suas jaulas se reuniram em frente do pasto. Esta era uma fazenda de feras do deserto fundada pela raça do deserto. O pasto se estendia por centenas de milhares de quilômetros e criava todos os tipos de animais do deserto. Essas feras do deserto foram domesticadas pela raça do deserto e usadas pela elite da raça do deserto como montarias. Nos tempos antigos, quando a raça do deserto e a humana lutavam, o exército da raça do deserto cavalgava tais bestas para liderar sua cruzada para Pastianyuan. Muito do poder de combate do exército da raça do deserto veio de suas feras montadas no deserto. Além disso, com alguns dos animais do deserto os acompanhando, suas batalhas eram indomáveis. Muitos prisioneiros nas montanhas distantes foram obrigados a trabalhar. Uma dessas ocupações era cuidar dos animais do deserto. Neste momento, na fazenda de animais do deserto, um cientista em roupas azuis estava sentado descuidadamente em uma pedra solitária. Ele olhou para dezenas de bestas desoladas próximas. Essas bestas desoladas eram espécies antigas. Eles estavam irritados e, quando os prisioneiros os alimentavam, havia uma chance de ficarem gravemente feridos. No entanto, antes do cientista no azul, as espécies antigas pareciam domesticadas. Eles não rosnavam e apenas abaixavam a cabeça para comer carne obedientemente. Quando mastigavam grandes pedaços de carne, suas bocas estavam cobertas de sangue. O cientista de azul apenas olhou para tudo com calma. Ele era imponente e, em comparação com essas ferozes bestas desoladas ou montanhas distantes sem fim, parecia deslocado. O mundo está passando por mudanças. O cientista azul suspirou. Nos últimos dias, ele viu o exército da raça do deserto partir para as montanhas distantes. Muitos deles ficaram feridos, enquanto os membros mais poderosos da raça do deserto tinham expressões carrancudas. É claro que a situação era pior do que inicialmente previsto.
Alguns dias atrás, um cientista vestido de azul ouviu membros da raça do deserto que foram forçados a recuar para as montanhas remotas, onde explicaram os motivos de sua fuga. Isso se deveu ao fato de que o mundo de Tianyuan estava passando por uma terrível catástrofe no momento. Um poderoso deus-demônio com armadura negra que ultrapassou o poder do mundo Tianyuan e a raça do deserto se envolveu na carnificina. Ele sozinho causou uma tempestade sangrenta no grande mundo. Onde quer que o deus demoníaco da armadura negra fosse, a vida cessava em todos os lugares, ninguém era poupado. Muitas pessoas pensavam que provavelmente o deus demoníaco da armadura negra aumentaria sua força e se tornaria mais forte. Ele será capaz de destruir a civilização lutadora do mundo de Tianyuan e da raça do deserto. Este foi definitivamente o resultado de um desastre. Eu me pergunto como o reino divino é Tai, as pessoas do reino divino foram mortas. O cientista em azul murmurou para si mesmo, parecendo preocupado. O cientista em azul era o senhor da cidade divina de Tai. Mais de 10 anos atrás, a raça do deserto abriu o caminho da terra deserta divina para o mundo de Tianyuan. Assim, a cidade divina de Tai foi destruída pela raça do deserto, e todas as figuras poderosas da cidade divina de Tai, incluindo o senhor da cidade, foram capturadas. Era impossível para eles resistir ao pastor. Além disso, o pastor liderava um enorme exército de bestas desoladas, e havia um antigo espírito verdadeiro que não era mais fraco do que o rei empírico humano. Capturado não apenas o senhor da cidade divina de Tai, mas até mesmo os membros da família real que estavam estacionados nas fronteiras do reino divino foram capturados. Isso incluía 2 reis e 2 príncipes, bem como princesas da família real que possuíam uma beleza que era capaz de destruir países. Quando as famílias reais do reino divino foram capturadas pela raça do deserto, os países foram destruídos, devido ao qual as forças dos países foram grandemente reduzidas. E aqueles membros das famílias reais que foram capturados, bem como as figuras majestosas da cidade divina de Tai, foram presos por mais de uma década. Eles estavam isolados do mundo exterior e não sabiam nada sobre o que estava acontecendo, bem como sobre a luta da raça do deserto com o mundo de Tianyuan. Somente hoje, quando a raça do deserto fugiu para as montanhas distantes, eles obtiveram algumas informações sobre o mundo exterior. Assim, na última década ou assim, o mundo exterior passou por uma revolução. Eles aprenderam que a raça do deserto tem uma nova rainha do deserto. Ela era jovem e recebeu o reconhecimento do Espírito Santo, herdando o trono. Eles também aprenderam sobre uma organização oculta, a Lua de Sangue, no mundo de Tianyuan. Eles eram conhecidos como a Aliança de Combate, mas na verdade eles eram uma importante peça de xadrez que desencadeou uma antiga guerra há dezenas de milhões de anos. Quando a Lua Sangrenta foi derrubada, muitos dos anciões do mundo Tianyuan formaram o consórcio dos anciões Tianyuan para manter a nova ordem no mundo Tianyuan. Mas assim como a batalha contra o deus demônio na armadura negra não teve sucesso. Agora o deus demônio de armadura negra atacou o divine Wasteland, mas o senhor da cidade divina Tai não sentiu nenhum prazer em sua miséria. Se possível, ele desejava que a raça do deserto pudesse destruir o deus demônio de blindagem negra enquanto ele continuava a viver nas montanhas distantes. Ele não queria que o mundo Tianyuan, especialmente o legado do reino divino Tai, fosse destruído ou ver inúmeros cidadãos mortos pelo deus demônio em armadura negra, levando a rios de sangue. Quando um estudioso do céu azul se preocupou com o futuro do reino divino de Tai, o velho se aproximou dele e disse: Senhor da cidade, a raça do deserto enviou alguém para nos pedir para vir. Embora tenham estado presos por mais de 10 anos, aqueles que chegaram do reino divino de Tai estão acostumados a chamar o cientista do Senhor da Cidade Azul.
E o velho que invocou o senhor da cidade era um dos anciões da cidade divina de Tai, Kang Yan. Anteriormente na cidade divina de Tai, ancião Kang Yan foi um homem que teve desobediência frívola. Apesar do fato de que mais de 10 anos se passaram, e do fato de que ele estava preso, ele ainda vivia de forma tranquila e despreocupada nas montanhas remotas. Ele tinha comida e bebida, e neste lugar estava o abundante yuan qi primordial do céu e da terra. Ninguém o ofendeu então, além de não poder deixar as montanhas distantes, isso não afetou muito Kang Yan. A corrida do deserto está nos chamando. O cientista de azul ficou surpreso antes de balançar a cabeça com um sorriso. Ele disse: como a raça do deserto fugiu para esta zona, eles provavelmente estão em apuros. Eles provavelmente pensam em unir forças sem nem mesmo nos deixar prisioneiros nas montanhas distantes. Juntos, teremos de lutar contra o deus demônio de blindagem negra e eles provavelmente nos prometerão liberdade. No entanto, o que podemos fazer contra o deus demônio de armadura negra? O cientista de azul disse em um tom autodepreciativo. O consórcio mundial de anciões Tian Yuan era impotente contra o deus demônio de armadura negra, então eles nem mesmo têm os meios para resistir. Kang Yan ainda parecia indiferente quando riu, dizendo: Senhor da cidade, porque você ainda está sentado, não é apenas um deus demoníaco de armadura negra. Mesmo que eu não possa vencê-lo, vou tentar fazer isso de qualquer maneira. Mesmo sendo chamado de Deus demônio, ele é apenas um objeto solitário. Ele pode realmente destruir o mundo inteiro sozinho. Agora, podemos não ser seus rivais, mas aparecerá alguém que pode destruí-lo. Ouvi dizer que nos últimos anos um gênio incomparável apareceu no mundo de Tian Yuan. Em tenra idade, essa criança já estava em pé de igualdade com muitos dos figurões do mundo Tian Yuan. Parece completamente ultrajante. De acordo com as palavras da raça do deserto, esta criança não só desempenhou um papel importante na destruição da lua de sangue, mas também é a esperança de derrotar o deus demônio de preto armaduras. Se eu tivesse o direito de votar, em algumas centenas de anos, esta criança seria capaz de acabar com o deus demônio de armadura negra. As montanhas distantes estavam vazias para informações. Kang Yan já tinha ouvido falar de um jovem terrível que apareceu no mundo de Tian Yuan. Ele ficou inicialmente muito alarmado porque a informação parecia incrível. Ela transformou tudo o que ele sabia. No entanto, todos os membros da raça do deserto que fugiram para as montanhas distantes disseram a mesma coisa. Então Kang Yan só pôde acreditar nisso. Espero que este gênio incomparável não tenha sido fabricado por eles, disse o cientista em azul, balançando a cabeça. Ele ouviu a notícia naturalmente, mas se recusou a acreditar. Quando as pessoas enfrentam tempos difíceis, elas precisam de um herói. Mesmo sem um herói, as pessoas virão com ele porque os heróis dão esperança às pessoas. O cientista em vestes azuis presumiu que o aparecimento repentino de um gênio era para dar confiança às pessoas. Ele será aquele que ajudará as pessoas a lutar, porque enquanto elas permanecerem animadas, um dia esse herói derrotará o deus demônio de armadura negra. Mas era verdade. Este homem foi certamente retratado como um herói, mas para dizer que ele tinha uma força tão terrível em tão tenra idade, o cientista no azul não acreditou. Muitos rumores foram exagerados. Capítulo 702, Reunião da elite proeminente. Nas montanhas distantes ficava o magnífico palácio da raça do deserto. Este palácio era um tesouro mágico companheiro da anterior rainha do deserto. Ela poderia levá-lo para onde ela quisesse. Assim, este palácio foi transferido para as montanhas distantes. Quanto aos outros palácios, que não foram convertidos em tesouros mágicos, permaneceram em ruínas no território original da raça do deserto. Neste momento, um grande número de guerreiros reunidos na sala de conferências do Palácio da Raça do Deserto eram mais de 10.000 deles.
Entre essas pessoas havia não apenas membros da raça do deserto, mas também membros da raça humana. Quando o senhor da cidade divina Tai e Kang Yan chegaram à sala de conferências, eles ficaram chocados com o que viram. Eles já haviam sido aprisionados nas montanhas remotas, então eles só ouviram alguns sussurros sobre o que aconteceu no mundo exterior. Eles apenas pensaram que a raça do deserto havia recuado para as montanhas distantes, e eles não sabiam que havia tantos membros da raça humana. A julgar pela aparência das pessoas, eles eram provavelmente de uma grande facção do mundo Tian Yuan. Até a raça humana fugiu para as montanhas distantes. O senhor da cidade, Tio Yang. Depois que o senhor da cidade divina Tai se aproximou da multidão, várias pessoas o cercaram. Os dois na frente deles estavam vestidos com túnicas compridas bege. Dois eram os reis do reino divino Tai, e ao lado deles estava uma garota de 20 e poucos anos. Ela era a princesa do reino divino Tai. Quanto ao resto, eles eram anciões da antiga cidade divina Tai, incluindo o ancião Jianji. Com o desastre diante deles, as regras da prisão não eram mais aplicadas. Essas pessoas foram praticamente libertadas por algum motivo. Todas as pessoas que participaram da reunião estão lá dentro. Somente aqueles no pico da semente de tal podem entrar. Vários guardas da raça do deserto pararam um grande número de guerreiros do lado de fora da sala de conferências. Quanto ao senhor da cidade divina de Tai e os outros, seus níveis de cultivo eram bastante altos. Os guardas da raça do deserto os conduziram a um grande salão. Quando eles entraram, uma atmosfera sombria pairou no ar. O nascimento do deus demônio com armadura negra deu a todos eles uma sensação do apocalipse. Os guerreiros do nível descoberta Yuan chegaram do antigo deserto oriental. O guarda disse uma frase simples para apresentar o cientista em azul e o resto. Se eles eram o lorde da cidade ou membros da família real, não importava. Para sua permanência nesta sala de conferências, apenas seu nível de cultivo e força importavam. O cientista de manto azul também sabia que seu status no reino divino Tai não era nada aqui. Os guardas fora da sala de conferências abriram a porta com uma expressão inexpressiva. Enquanto o cientista no azul e os outros passavam pelo grande salão, eles se encontraram em uma sala espaçosa. Havia uma mesa redonda no centro e mais de 20 pessoas sentadas ao redor dela. Todas essas pessoas tinham auras poderosas e emitiam um sentimento forte e avassalador. Mesmo neste momento, apesar de auras semelhantes, eles ainda deixavam todos que olhavam para eles com admiração. Sem dúvida, essas pessoas foram as figuras mais fortes da raça do deserto e da raça humana. Estas foram as pessoas que receberam o título de reis empíricos. E o que era mais surpreendente era que entre este grupo de guerreiros fortes havia uma garota que parecia uma adolescente. Ela se sentou em um lugar de honra e segurou um bastão de osso que estava manchado com padrões rúnicos. Ela usava um longo vestido vermelho e tinha 3 pontos de cinabre na testa. Ela possuía a beleza incomparável de uma geração. A aura da garota era claramente mais fraca, mas sua posição não era mais fraca do que a dos proeminentes reis empírios presentes. Esta deve ser a nova rainha do deserto. As pessoas do reino divino Tai pensaram secretamente. Eles já tinham ouvido notícias da nova rainha do deserto de que ela era jovem, mas possuía uma linha de sangue única. Ela recebeu o reconhecimento do Espírito Sagrado, herdando a posição de rainha do deserto. Que tipo de passado ela tinha, eles não sabiam. A nova rainha do deserto é definitivamente excepcional. O cientista no azul sussurrou. O fato de essa garota de vermelho não ter falhado em sua aura, apesar de estar entre tantas figuras proeminentes, era surpreendente por si só. Sua linha de sangue forte significava que sua vitalidade estava um nível acima.
Uma vida poderosa significava que, mesmo que seu nível de cultivo não fosse autossuficiente, sua aura não seria muito mais fraca. No entanto, essa beleza incomparável liderou muitas raças de reis impérios dos humanos e do deserto, bem como tantos espíritos verdadeiros antigos reunidos nas montanhas distantes. Apesar da presença de tantos seres poderosos, eles não podiam fazer nada contra o deus demônio de armadura negra. A atmosfera na sala de conferências era extremamente difícil. As pessoas não entraram em pânico, mas ficaram em silêncio. Essas incomparáveis personalidades esperaram pelo momento em que a decisão final sobre suas vidas seria determinada. Depois que o cientista em azul e os outros chegaram, eles permaneceram parados no perímetro externo de a sala de conferências. Lá dentro, apenas cerca de 20 pessoas estavam sentadas, todos os reis empíricos. Quanto aos guerreiros do nível Descoberta Yuan, eles só podiam ficar de pé, pois havia muitas pessoas aqui. O cientista em Azuri também sabia que nesta calamidade, o papel que eles poderiam desempenhar era quase insignificante. Os escalões superiores da raça do deserto devem ter mencionado casualmente a libertação de todos os prisioneiros, sem realmente pensar nisso. O salão rapidamente se encheu de pessoas e logo eles chegavam a centenas. As pessoas presentes estavam pelo menos no pico da semente do tal, mas nem todos os guerreiros no pico da semente do tal podiam entrar. Eles deveriam ser gênios incomparáveis, criados em grandes facções. Todos, hoje nesta sala, reunimos a elite mais poderosa das duas raças. Todos sabem o propósito da reunião. Discutiremos os últimos desenvolvimentos e o que podemos fazer a respeito. A pessoa que falou era a mãe de Jiang Xiaorou, a anterior rainha do deserto, e também a pessoa que lidou com as questões da raça do deserto. Enquanto falava, a anterior rainha do deserto olhou para o casal que estava sentado ao lado dela. Eles estavam no comando do Tian Consórcio Yuan Elder, casal da Ilha Sanctuary. Anteriormente, foram eles que descobriram os cadáveres dos escalões superiores da lua de sangue que escapou. Havia também outro chefe do consórcio de anciãos, Senhor da Noite. Ele foi a única pessoa no mundo Tian Yuan que foi capaz de alcançar o nível intermediário da ascensão celestial, mas ele não apareceu. Cerca de meio ano atrás, facções do Tian o mundo Yuan fugiu em rebanhos para o Divine Wasteland. Como a família Lin, muitas das principais facções do mundo Tian Yuan decidiram que o Divine Wasteland era muito mais seguro do que o mundo Tian Yuan. A corrida do deserto não negou às facções que buscavam refúgio. A raça do deserto sabia que o mundo inteiro estava à beira da morte. Eles tiveram que adiar as diferenças em suas espécies. Eles não podiam simplesmente ver essas facções morrerem, permitindo que o deus demônio com armadura negra destruísse o mundo de Tian Yuan. Ao mesmo tempo, a raça do deserto não podia permitir que essas facções para entrar na corrida Desert-Siege. Se isso acontecesse, o quartel-general da raça do deserto teria reunido muitos especialistas, fazendo com que eles se tornassem o alvo de um ataque do deus demônio de armadura negra. Foi o equivalente ao suicídio. Portanto, muitas das facções em fuga da raça humana só puderam se esconder em vários enclaves do Divine Wasteland. No final, o deus demônio em armadura negra veio para o Divine Wasteland. O inglês Divine Wasteland, com suas muitas florestas e montanhas, não era nada aos olhos do deus demônio de armadura negra. Ele poderia facilmente encontrar qualquer lugar de refúgio no Divine Wasteland. O massacre em curso fez as pessoas se sentirem desamparadas. Muitos refugiados foram mortos ou fugiu ainda mais fundo no Divine Wasteland. Capítulo 703 Proteção do Espírito Sagrado. Afinal, a raça humana não era como a raça do deserto. Vivendo na terra deserta divina, eles não podiam evitar encontros com todos os tipos de feras poderosas do deserto.
Quanto mais fundo eles entravam na terra deserta divina, mais poderosos eram os animais do deserto que encontraram. Nessas circunstâncias, mesmo que não tenham sido encontrados pelos deuses demônios de armadura negra, eles todos sofreriam igualmente com grandes perdas. Assim, muitas facções humanas estavam lentamente se reunindo nas montanhas distantes, e este lugar era seu destino final. Mas agora, até mesmo este destino final corria perigo mortal. Eles se deparam com duas opções: lute ou corra. Quando essa escolha foi mencionada na plateia, o clima tornou-se imediatamente depressivo. Lutar significava lutar até a morte. Muitas pessoas não tiveram coragem, principalmente quando não havia esperança de vencer. Quanto à fuga, aonde mais eles poderiam ir, eles já estavam nas montanhas distantes de Divine Wasteland. Fora da esfera de influência da raça do deserto, o ambiente estava repleto de antigas feras do deserto. Não foi fácil passar por eles. Além disso, eles ainda enfrentam a ameaça de serem caçados pelo deus demônio de armadura negra. O deus demônio de armadura negra parecia possuir técnicas astrais. Mesmo estando sozinho, ele parecia ser capaz de aparecer em qualquer lugar instantaneamente. Era quase impossível para as pessoas sob sua arma sobreviver. Vossa Alteza, no início da batalha entre a raça do deserto e o deus demônio de armadura negra, tive a sorte de testemunhar algum o quê? Eu me pergunto se a gigante raposa celestial da sua raça, que conseguiu resistir ao deus demônio na armadura negra usando seus próprios poderes, ativando o altar de ossos divino da raça do deserto, ainda luta. Quando o deus demoníaco com armadura negra atacou a sede da raça do deserto, ninguém de toda a raça do deserto, da família Lin ou alguns especialistas de outras facções no Tian, o mundo Yuan, estava competindo contra este monstro. Contra o deus demônio na armadura negra, eles eram como ovos tentando quebrar uma pedra. Sem dúvida, seria um massacre. Sem qualquer moral para lutar, eles só pensavam em como escapar. E exatamente naquele momento, quando muitas pessoas estavam em desespero, uma gigante raposa celestial apareceu. No momento em que os guerreiros humanos viram a raposa celestial, eles ficaram confusos ou alarmados. A raposa celestial possuía olhos gigantes que pareciam tão claros como um lago e havia uma espécie de apatia em seus olhos. Seu corpo parecia estar coberto de céu e terra. Tinha 6 caudas que pareciam dragões e eram vermelhas como fogo. Eles acenavam no céu como uma chama divina brilhante que rugia no céu. Os guerreiros humanos não tinham ideia do que era. E quando os guerreiros da raça do deserto viram a raposa celestial, apesar dos ataques do deus demônio na armadura negra, e com suas vidas em jogo, todos se ajoelharam, curvando-se diante da raposa celestial. Esta raposa celestial era o espírito sagrado que protegia a raça do deserto. Muitos anos atrás, logo após Jiang Xiaorou se juntar à raça do deserto, ela ganhou muito poder e despertou sua linhagem ao se tornar a nova rainha do deserto. Isso se deveu em grande parte à conclusão do rito de Jiang Xiaorou no altar de osso divino e ao recebimento do reconhecimento do Espírito Santo da raça do deserto. Até mesmo um jovem time de gênios, que foram criados pela raça do deserto e estavam na tumba da alma enquanto lutavam contra a lua de sangue, eles também eram conhecidos como o Esquadrão Sky Fox. O Sky Fox era o símbolo e totem da raça do deserto. No entanto, a raposa do céu costumava dormir no Divine Wasteland. Independentemente dos especialistas humanos, mesmo muitas das ex-rainhas do deserto nunca tiveram a honra de ver a raposa celestial em pessoa. Para a rainha do deserto ver a raposa celestial aparecer dependia de sua sorte, ou eles eram como Jiang Xiaorou, que foi reconhecido pela raposa celestial. A raça humana não sabia da existência deste espírito. Para muitos membros da raça do deserto, o Sky Fox era quase uma lenda. O Sky Fox era misterioso e poderoso.
Embora ele tenha defendido a raça do deserto, ele não estava sujeito às ordens da raça do deserto. O Sky Fox nunca apareceu nas inúmeras batalhas entre a raça do deserto e a raça humana. Para a raça Wasteland, o Sky Fox foi o seu deus original. Mas, na verdade, apenas as rainhas do deserto sabiam que a raposa celestial era uma jovem raposa trazida e abandonada no mundo Tian Yuan pelo Senhor Yang do Azuri há dezenas de milhões de anos. Esta raposa celestial que protegeu a raça do deserto veio dos 12 céus empíreos. Ele foi ferido em sua juventude e foi resgatado pelo Lorde Azuri Yang. Mais tarde, ele acompanhou o Lorde Azuri Yang a este mundo. Em uma guerra há dezenas de milhões de anos, o Sky Fox ainda estava fraco e não participava do combate. Mais tarde, com a partida de Lorde Azuri Yang, o Sky Fox permaneceu no Divine Wasteland. Em vez de dizer que estava protegendo a raça do deserto, na verdade, ele estava apenas protegendo qualquer coisa deixou para trás Lorde Azuri Yang. Por dezenas de milhões de anos, ele foi apenas leal ao Lorde Azuri Yang. No entanto, o trágico é que ele cresceu na região baixa. Ele não conseguia absorver a essência mundana dos 12 céus empíricos e faltava-lhe o legado da raça raposa celestial. Isso significava que ele nunca seria capaz de atingir seu potencial nesta vida. Sua situação era semelhante à situação do Nove Yin, nascido na região inferior e que não podia sobreviver aos 9 desastres celestiais. Raposa Celestial também enfrentou um destino semelhante. Por dezenas de milhões de anos, ele já era muito velho. Sua vida foi passada no Divine Wasteland. A opressiva terra deserta divina, além da imaginação mortal, era como um pequeno lago para a Raposa Celestial. Quem cresceu em um lago nunca se tornará um dragão. A Raposa Celestial era o espírito divino de todas as feras do deserto na terra deserta divina. Ele apenas os observou em silêncio. Foi apenas quando o deus demoníaco, com armadura negra, atacou a raça do deserto que ele foi forçado a lutar. Fox, sua força era chocante. Ele poderia usar o Yuan-Ki do céu e da terra, e no momento em que lutou, isso causou uma mudança violenta. Com o poder da Raposa Celestial, ele não apenas ajudou a raça do deserto a repelir o ataque do deus demônio de blindagem negra e recuar, mas até mesmo o feriu. Esta foi a primeira vez que o deus demônio de blindagem negra foi ferido após despertar. Depois que o deus demônio de blindagem negra recuou, permitiu a raça do deserto e a família Lin para escapar. Vários discípulos foram mortos na primeira onda de ataque do deus demônio de blindagem negra. Quanto à maioria de suas elites e especialistas em seus clãs, eles tiveram muito tempo para recuar para as montanhas distantes. A razão pela qual eles recuaram é porque o Sky Fox também sofreu um trauma. Ele era muito velho. No reino inferior, seus poderes e tempo de vida eram limitados. Mesmo nos últimos milhões de anos, ele dormiu e sua vida está gradualmente chegando ao fim. Mesmo que continuasse dormindo, não seria capaz de existir por muito tempo. E esta aparição na batalha desperdiçou muita energia de sua vida. A Raposa Celestial já estava extremamente fraca. E embora o deus demônio de armadura negra tenha sido forçado a recuar, a intuição da ex-rainha do deserto ditou que ele se recuperaria lentamente e retornaria em um período relativamente curto de tempo. A morte do espírito sagrado da minha raça está se aproximando, então muito provavelmente ele não poderá participar de mais batalhas. A ex-rainha do deserto balançou a cabeça. Suas palavras também fizeram com que os corações dos guerreiros humanos, que depositavam suas esperanças na Raposa Celestial, se encolhessem de dor. Ele não pode lutar só porque está morrendo. Ora, disse uma das lendárias figuras da raça humana no meio do caminho. Ele sugere que, com as raças humana e do deserto à beira da destruição, muitos humanos sacrificam suas vidas em batalha, e ele gostaria que a raça do deserto também sacrificasse algo, se possível.
Ouvindo as palavras desta figura lendária, a ex-rainha do deserto franziu a testa ligeiramente. Guardião da minha raça, o Espírito Santo, não uma besta do deserto, domesticou minha raça. Esse é o nosso Deus. Nas últimas dezenas de milhões de anos, ele observou nossa corrida e isso foi o suficiente. Não tenho o direito de permitir que o Deus da minha raça se sacrifique. Não há necessidade de mencionar essa questão novamente. As palavras desta figura lendária deixaram a ex-rainha do deserto ligeiramente irritada. O sacrifício era mais fácil dizer do que fazer. Quando alguém realmente teve que se sacrificar por uma causa nobre, muito poucas pessoas presentes poderiam realmente fazer isso. Se for esse o caso, então só podemos recuar, disse o figura lendária quando lançou um olhar melancólico para Jiang Xiaorou. Durante a invasão do deus demônio de armadura negra no quartel-general da raça do deserto, um pequeno detalhe o surpreendeu mais e ele o manteve secretamente em sua mente. Capítulo 704 Decisão da corrida no deserto. Ainda não temos escolha a não ser correr. A retirada foi algo que fez com que muitos dos guerreiros presentes sentissem um peso no coração. Não se sabia quantas pessoas sobreviveriam durante a fuga, mesmo assim, sempre havia esperança. Se eles lutarem até a morte sem o espírito sagrado da raça do deserto, provavelmente haverá alguns sobreviventes. Várias figuras lendárias da raça humana trocaram olhares e chegaram a uma decisão unânime de fugir. Não havia outra maneira. Eles tentarão escapar para as profundezas do Divine Wasteland o mais longe que puderem. O rei empírico do consórcio ancião Tian Yuan deu um passo à frente e disse à ex-rainha do deserto: Sua Alteza, minha raça tomou a decisão de evacuar este local. Para garantir a sobrevivência de todos nós, planejamos nos mover em várias direções. Queremos que a raça do deserto trabalhe ao nosso lado, também dividida. Cada grupo terá membros da raça do deserto e da raça humana. Dessa forma, podemos cuidar uns dos outros em nossa rota de fuga. A preocupação do rei empírico, um pelo outro, realmente significava apenas o cuidado da raça do deserto para a raça humana. Isso ocorre porque as chances de sobrevivência da raça humana ao escapar através do Divine Wasteland eram muito pequenas. As bestas do deserto não se importavam que as raças humana e deserto estivessem à beira de aniquilação. Eles atacarão as pessoas no momento em que as virem, tratando-as como comida. Eles precisavam de membros fortes da raça do deserto para seguir. Eles não precisavam ser muito fracos para mantê-los seguros, eles precisavam ser capazes de se comunicar com as antigas feras do deserto que enchiam o Divine Wasteland. No entanto, a antiga rainha do deserto rejeitou a oferta de um especialista humano. Desculpe, não posso concordar com sua proposta. A ex-rainha do deserto tinha um tom inegável, sem espaço para discussão. Quando as lendárias figuras humanas ouviram isso, ficaram instantaneamente atordoadas. A raça do deserto não vai dividir suas forças para viajar com eles. Então, como eles vão escapar? Mesmo aqueles reis empíricos, que acharam relativamente fácil entrar e sair do Divine Wasteland, não queriam desperdiçar seu poder lutando contra o verdadeiro antigo espíritos. Além disso, os guerreiros do nível descoberta Yuan não tinham capacidade de autopreservação. O deus demônio com armadura negra não precisava matá-los, já que um grande número deles provavelmente acabaria nas barrigas de antigas feras do deserto no Divine Wasteland. Vossa Alteza, o que você quer dizer com isso? A lendária figura humana franziu a testa. Você não concorda que durante a fuga devemos nos separar e não ir todos juntos? Não seria uma desgraça completa se o deus demônio com armadura negra nos alcançasse? Você entendeu mal o que eu quis dizer. A ex-rainha do deserto balançou a cabeça. Não pretendo que meu povo corra com você.
Das palavras da ex-rainha do deserto, muitas figuras lendárias, a raça humana se tornou desagradável. Vossa Alteza, neste momento, você não pode omitir as diferenças raciais. Você quer nos ver humanos morrerem. E Vossa Alteza está ansiosa para abandonar os princípios da retidão para ver todos nós morrermos no Divine Wasteland. Uma figura lendária, por outra, ficou alarmada. Alguns dos mais irritáveis já estavam com raiva. A raça do deserto está abandonando-os? Isso não aumenta o insulto. A ex-rainha do deserto não respondeu. Naquela época, um ancião da raça do deserto se adiantou e disse calmamente: vocês todos nos entenderam mal. Nossa raça não abandona a raça humana, já tomamos a decisão unânime de lutar contra o deus demônio de armadura negra. Se você quiser ir embora, está livre para partir. O quê? As palavras do ancião atordoaram muitos guerreiros humanos. Lutar contra o deus demônio com a armadura negra. O espírito sagrado da raça do deserto já estava ferido, então a raça do deserto ainda teve que lutar contra o deus demônio na armadura negra. Não era suicídio, além disso, o ponto crucial da questão era que a morte da raça do deserto os afetaria. Como eles escaparão neste caso? O jovem gênio da raça humana levantou-se consternado e disse: tudo bem se você decidir lutar até a morte. No entanto, ao fazer isso, você não está nos forçando a nos juntar a você na morte. Esta é uma forma de sequestro. Você está nos amarrando à força às suas carruagens de guerra, nos forçando a lutar por você. Sua raça do deserto pode e quer manter a glória de sua raça, mas não temos essa obrigação. Como estava alarmado, o gênio falou sem escolher as palavras. Ele ainda era jovem e não queria morrer aqui. No momento em que ele falou essas palavras, muitos guerreiros da raça do deserto imediatamente acharam irritante. Quem este homem pensa que é? Cale a boca! O senhor da ilha do santuário falou naquele momento. Este grito continha a vontade do rei empírico. O jovem Júnior, que falou sem pensar, imediatamente empalideceu de tanto gritar. Grunhindo, ele deu alguns passos para trás e instantaneamente perdeu a coragem de falar. Ele não ousou refletir a repreensão do senhor da ilha do santuário. Esse cara é jovem e estúpido e foi rude com Sua Alteza. Por favor, perdoe-o. O senhor da ilha do santuário disse com humildade e cortesia. Até a raça do deserto sentia profundo respeito pelo homem do casal da ilha do santuário. Ele era forte e humilde. Foi fácil amá-lo. A decisão de lutar na raça do deserto é naturalmente a liberdade de sua raça. Não temos o direito de interferir. Além disso, sua raça não tem obrigação de proteger minha raça. Acompanhar minha corrida e minha fuga é uma boa ação, não uma escolta que simplesmente valeu a pena esperar. No entanto, a fuga de nossa raça para o Divine Wasteland foi a escolha de nossa raça. Não foi um convite de sua raça. Mas quando o senhor da ilha do santuário disse isso, ele mudou de marcha e continuou. Há algo neste jovem não entende. Qual é a razão pela qual a raça do deserto deseja lutar até a morte com o deus demônio em armadura negra? Quando o senhor da ilha do santuário perguntou isso, a antiga rainha do deserto caiu silencioso. Ao lado da ex-rainha do deserto, Jiang Xiaorou parecia confuso. Ela olhou para a mãe, estava disposta a falar, mas decidiu não falar. Na verdade, ela nunca soube da decisão de sua mãe antes dessa reunião. Somente quando sua mãe disse que eles lutariam até a morte, só então ela soube. Seu coração deu um salto e ela teve um pressentimento. Esse pressentimento a fez se sentir deprimida, quase sem fôlego. Nesse momento, ela sentiu que precisava dizer algo para esclarecer as coisas. No entanto, pouco antes de Jiang Seizhou abrir a boca, a lendária figura humana falou primeiro. Ele foi aquele que testemunhou anteriormente a invasão do deus demônio com armadura negra na sede da raça do deserto.
Nesse momento, ele ficou chocado com o poder do sagrado Spirit of the Raça do Desertos e ficou intrigado com um detalhe particular da batalha. Foi no momento do aparecimento do deus demônio de armadura negra, rompendo a barreira protetora do palácio da raça do deserto, que ele estendeu a mão, formando uma mão negra gigante que agarrou Jiang Xiaorou. Jiang Xiaorou não tinha como confrontá-lo e foi imediatamente levantado no ar. Se ele quisesse, ele poderia simplesmente apertar e matar Jiang Xiaorou. No entanto, o deus demônio de armadura negra, que sempre foi sanguinário, não o fez. Pelo contrário, parecia que ele queria levar Jiang Xiaorou embora. E naquele momento, o espírito sagrado da raça do deserto apareceu e lutou contra o deus demônio de armadura negra. O ataque do espírito sagrado salvou Jiang Xiaorou. Durante a batalha entre essas duas entidades aterrorizantes, as ondas de choque dessa batalha foram extremamente aterrorizantes. A lendária figura acreditava que isso significaria a morte certa para Jiang Xiaorou, que estava no meio da batalha entre as duas entidades. No entanto, ele nunca esperou que Jiang Xiaorou sobrevivesse milagrosamente. O que aconteceu só poderia significar que as duas entidades estavam deliberadamente evitando o mal de Jiang Xiaorou. O espírito sagrado da raça do deserto era extremamente forte e ele foi capaz de convocar o poder mundial do deserto, o que permitiu que o deus demônio com armadura negra fosse enviado em retirada. O deus demônio de armadura negra foi ferido. Assim que estava prestes a fugir, ele estendeu a mão novamente, na esperança de sequestrar Jiang Xiaorou antes de sua fuga. Se distrair durante a batalha e tentar sequestrar Jiang Xiaorou persistentemente foi uma manobra extremamente arriscada. Ainda mais quando confrontado com o espírito sagrado da raça do deserto. Portanto, o deus demônio em armadura negra abriu uma lacuna em seu movimento, permitindo que o espírito sagrado da raposa celestial feri-lo novamente. Assim, ele não teve escolha a não ser recuar derrotado. No entanto, esta cena está impressa na cabeça da figura lendária. Demoníaco, o deus de armadura negra estava claramente procurando por Jiang Xiaorou. Portanto, durante este encontro entre as raças humana e do deserto, que eles estavam discutindo se deveriam correr ou lutar, esta figura lendária deu um passo à frente e perguntou: Vossa Alteza, tenho algo que eu quero saber. A razão pela qual a raça do deserto vai lutar até a morte tem a ver com a nova Desert King. Se eu adivinhei corretamente, o deus demônio de armadura negra parece querer assumir a nova rainha do deserto. E aparentemente, devido a esta razão, a raça do deserto não pode se dividir e fugir, e é forçada a lutar contra o deus demônio em Black Armor até a morte. Caso contrário, durante sua divisão, seus guerreiros da raça não teriam a chance de enfrentar o deus demônio na armadura negra. Quando a lendária figura humana disse isso, muitas pessoas presentes estremeceu. O deus demônio de armadura negra estava planejando sequestrar Jiang Xiaorou, é por isso que a raça do deserto é forçada a lutar até a morte. Isso era verdade. O olhar de todos de repente caiu sobre Jiang Xiaorou. O corpo de Jiang Xiaorou ficou um pouco rígido. Ela baixou suavemente o bastão de osso e seu rosto ficou ligeiramente pálido. Capítulo 705 Maldição da linha de sangue. Embora outros não soubessem como a pessoa em questão, Jiang Xiaorou sabia muito bem. Pouco antes de o deus demônio de blindagem negra chegar à sede da raça do deserto, ela sentiu uma energia invisível entrincheirada nela. Esta energia de repente se tornou mais intensa no momento em que o demônio de blindagem negra deus apareceu. Era uma energia extremamente difícil de descrever. Era como se uma vida mais elevada, mais fria, estivesse olhando para ela de outra dimensão espaço-tempo invisível. E depois disso, o deus demônio com armadura negra fez seu movimento contra Jiang Xiaorou. Com sua força esmagadora, ele agarrou Jiang Xiaorou.
No momento em que foi capturada por sua energia, Jiang Xiaorou sentiu que sua vida não era mais dela. Se não fosse pelo aparecimento do Espírito Santo, ela nunca teria sido capaz de voltar viva. Portanto, Jiang Xiaorou estava confiante de que o deus demônio de armadura negra a tinha como alvo. Este também era o motivo mais provável para a aparição do deus demônio em armadura negra no Divine Wasteland. No entanto, o Divine Wasteland era pouco povoado. Mesmo que vários refugiados se reunissem aqui, em termos de densidade geral de guerreiros, era inferior ao mundo de Tianyuan. O deus demoníaco com armadura negra poderia alcançar mais produtividade matando pessoas no mundo de Tianyuan. Porém, porque o deus demoníaco com armadura negra iria querer capturá-la, Jiang Xiaorou não conseguia entender isso. Nesse momento, Jiang Xiaorou já era o centro das atenções de toda a sala de reunião. Jiang Xiaorou não tinha medo da morte, mas não queria envolver sua raça ou sua mãe por causa de si mesma. Jiang Xiaorou exalou antes de se levantar. Seu rosto inicialmente pálido voltou ao normal. Ela disse: "Darei a todos uma resposta a respeito de mim e do deus demônio de armadura negra expressão." Jiang Xiaorou não negou isso, o que foi o suficiente para provar que a probabilidade dessa pergunta era verdadeira. Eles não sabiam por que o deus demônio blindado negro precisava de Jiang Xiaorou, mas sem dúvida era devido à existência de Jiang Xiaorou que eles não podiam partir. Todas essas pessoas deveriam morrer juntas por causa de apenas uma pessoa. Eles poderiam ter negligenciado a morte de toda a raça do deserto, mas deixou a raça humana morrer com eles. Muitas pessoas tinham pensamentos semelhantes em suas cabeças, mas não os expressavam em voz alta. "Vossa Alteza, este negócio está correto?" um ancião da raça humana perguntou. O olhar da ex-rainha do deserto estava frio. Ela não respondeu à pergunta do ancião, mas sim replicou: "E daí? Se isso for verdade, você está planejando me deixar enviar meu único filho ao deus demônio de armadura negra." As palavras da ex-rainha do deserto foram agressivas, o que irritou o mais velho, mas ele engasgou por um momento. Ele cerrou os dentes por um momento antes de dizer com uma expressão desagradável: "Parece que sua raça respeitada tomou uma decisão. Para a sobrevivência de sua filha e mãe, você planeja desconsiderar todos os princípios e enviar as forças de elite deste mundo para a morte. Podemos esquecer nossa raça humana, pois você não tem obrigação de cuidar de nós, mas e quanto à sua raça do deserto? Como a rainha do deserto, você vai deixar sua raça morrer junto com sua filha." As palavras do ancião foram extremamente venenosas. Enquanto ele falava essas palavras, a atmosfera no salão de assembleia ficou tensa. Muitos dos guerreiros da raça do deserto já haviam se levantado. Quanto aos guerreiros humanos, eles inconscientemente pressionaram seus anéis interdimensionais. Na verdade, o que o ancião humano disse estava na cabeça de muitas pessoas. Não é ridículo sacrificar uma raça inteira por apenas uma garota? O pastor parou em silêncio na frente de Jiang Xiaorou. Seu olhar estava fixo no ancião humano que acabara de falar. Seus olhos estavam cheios de intenções assassinas. "Tio King", Jiang Xiaorou segurou o pastor. Muitos especialistas em humanos estavam presentes aqui. Embora fosse impossível para eles lutarem, causando uma divisão racial, seria extremamente desvantajoso para o futuro confronto com o deus demônio de armadura negra. Era algo que Jiang Xiaorou não queria ver. "Desculpe", eu disse sem pensar bem, mas bons conselhos geralmente chegam aos ouvidos. O que eu disse é verdade. Se Vossa Alteza permitir que toda a sua raça morra só por causa de uma garota, não acho que isso se justifique." O ancião humano não ousou insistir muito. No entanto, apesar do fato de ter se desculpado, ele não retirou suas palavras. A ex-rainha do deserto pressionou a mão sobre a mesa. Um leve calafrio soprou de seu belo rosto.
Ela ainda precisava tomar as medidas necessárias neste caso, mas na reunião o caso já foi revelado pela lendária figura da raça humana. Sem dúvida, ela estava em grande desvantagem. Jiang Xiaorou permaneceu sem fala. Naquele momento, o que mais ela poderia dizer? Ela podia sentir que cada pessoa presente estava olhando para ela que parecia uma agulha. Quando suas vidas estavam em risco, as pessoas achou difícil aceitar sua destruição para salvar a vida de uma jovem. Você disse que eu desconsidero os princípios de cuidar de minha raça. A ex-rainha do deserto riu enquanto se levantava. Também posso dizer a todos vocês que o deus demoníaco com armadura negra realmente notou Xiaorou. E já adivinhei o motivo. Quando Jiang Xiaorou foi capturado pelo deus demoníaco em armadura negra, a mãe de Jiang, Xiaorou já havia pensado sobre o motivo. O mundo era tão grande, cheio de tantos gênios, porque o deus demônio de armadura negra estava de olho em Jiang Xiaorou. O padre Jiang Xiaorou, que veio dos 12 céus empíricos, não era um mortal comum. A criança que ele deixou pode ter sido algo que o deus demônio com armadura negra precisava. No entanto, a antiga rainha do deserto não explicou essas coisas. Se o pai de Jiang Xiaorou for mencionado, haverá ainda mais pessoas conspirando contra Jiang Xiaorou. Você não achou que capturar Xiaorou não seria necessariamente benéfico para o deus demônio de armadura negra? Logo em seguida, o deus demônio de blindagem negra retornará, e quando isso acontecer, o deus demônio de blindagem negra estará ainda mais forte do que agora. Dar a ele minha filha só levaria a consequências desastrosas. A ex-rainha do deserto pode ter amado Jiang Xiaorou, mas ela ainda era a rainha do deserto. Ela não podia simplesmente sacrificar sua raça do deserto apenas por Jiang Xiaorou. Ela tinha seus próprios motivos. O que Vossa Alteza diz faz sentido, mas perdoe-me por minha franqueza. Mesmo que o palpite de Vossa Alteza esteja correto, na verdade temos outras maneiras de evitar esse cenário também. A lendária figura humana disse e deu a Jiang Xiaorou um olhar estranho. Esse olhar foi acompanhado por um toque de má intenção e pena. Ele não terminou a frase, mas o significado de sua palavra era extremamente óbvio. Suas palavras sugeriam a destruição completa de Jiang Xiaorou. Se o deus demônio W, a armadura negra, ficar mais forte após ganhar Jiang Xiaorou, a destruição de Jiang Xiaorou não impedirá essa possibilidade. À beira da vida ou da morte para continuar a sobreviver, matar uma jovem talentosa para evitar uma suposta oportunidade não foi uma escolha difícil. Ainda assim, em todo o mundo, Tianyuan já teve tantos clãs familiares destruídos com muitas mortes. O que significava o outro? Claro, a decisão estava nas mãos da raça do deserto. Muitos especialistas em humanos raça olhou para Jiang Xiaorou com indiferença. Eles estavam aguardando a decisão da ex-rainha do deserto. Eles sabiam que era uma decisão difícil, mas a sobrevivência de sua raça foi considerada e isso forçaria a ex-rainha do deserto a tomar uma decisão. Pressão. Mesmo que ela tenha enfrentado todos os tipos de situações e governado a raça do deserto por tantos anos, a primeira Desert King sentiu uma enorme pressão naquele instante. Ela pode ter negligenciado a raça humana, mas para o povo de sua raça do deserto. Vossa Alteza e King Kui deseja seguir Sua Alteza para morrer na batalha. O pastor foi o primeiro a falar com voz firme. Ninguém duvidava que ele, sem qualquer hesitação, morreria pela raça do deserto e por Jiang Xiaorou. No entanto, King Kui não era todo mundo na raça do deserto. Mesmo que todos fizessem o mesmo, a ex-rainha do deserto não deixaria todo o seu povo morrer por Xiaorou. Todos eles tinham o direito para viver, eles não nasceram para a realeza, nem foram feitos para morrer pela realeza. Vossa Alteza, por que não terminamos esta noite? Naquele momento, um casal da Ilha do Santuário se levantou.
Não podemos interferir nos assuntos internos de sua estimada raça. Porém, como o espírito sagrado de sua estimada raça é incapaz de lutar, mesmo que os demais lutem até a morte, as chances de vitória são mínimas. Portanto, gostaria que sua estimada raça avaliasse as implicações. Claro, eu gostaria que sua estimada raça tomasse uma decisão melhor. O casal do santuário olhou para Jiang Xiaorou com expressões complexas. Eles terminaram de falar e, no final, apenas balançaram a cabeça. Eles sentiram muito por esta linda jovem. Sua linhagem lhe deu vida e força poderosa, mas foi uma maldição que lhe trouxe muitos problemas. Como Jiang Xiaorou foi deixada na nuvem do deserto, e como ela foi praticamente transformada em uma pílula no reino divino de Tai, eles ouviram sobre todos esses eventos. E agora ela foi notada pelo mais terrível deus demônio de armadura negra que queria capturá-la. Seu destino estava associado à morte. Não importa o que a raça do deserto escolha, o resultado final pode ser impossível de mudar. Se Jiang Xiaorou for destruído, então é natural, significava sua morte. No entanto, mesmo que lutassem até a morte, o resultado de Jiang Xiaorou poderia ser seu sequestro pelo deus demônio blindado negro. Era provável que o mundo de Tian Yuan logo enfrentaria a destruição de sua raça e notícias da morte da jovem rainha do deserto. Minha raça também precisa descobrir o que fazer. Vamos dizer adeus a você primeiro, um casal da ilha do santuário disse. Eles falaram com tato, mas ficou claro pelo ancião humano, assim como outros especialistas humanos saindo com expressões pálidas, que essas pessoas não estavam dispostas a lutar ao lado da raça do deserto. Se a raça do deserto insistir na batalha até a morte, eles partirão, preferindo correr o risco de morrer nos estômagos de feras do deserto. Capítulo 706 Guerreiros Coletores. Ao amanhecer, assim que os primeiros raios de sol brilharam do leste, as montanhas distantes ainda estavam envoltas na névoa matinal sem fim. A névoa era espessa e densa, cobria montanhas, lagos e árvores, erodindo tudo. A névoa se arrastava sem se dissipar, o que tornava o clima nas montanhas distantes especialmente frio. No palácio da raça do deserto coberto pela névoa da manhã, dentro de uma pequena sala, Jiang Xiaorou sentou-se em frente a um espelho de bronze. Ela estava vestida com um longo manto vermelho justo e escovava o cabelo lentamente. O espelho refletia seu belo rosto e o ponto de cinábrio no meio de suas sobrancelhas era lindo, mas ela carregava um toque de tristeza. Quando Jiang Xiaorou se olhou no espelho, seus olhos ainda estavam repassando as cenas que aconteceram ontem no salão de reuniões. Os gênios da raça humana olharam para ela com ódio, enquanto o casal da ilha do santuário lançou-lhe um olhar deplorável. Jiang Xiaorou não pensou muito sobre a raça humana. Mas ela não pôde deixar de pensar na raça do deserto. Sua proteção exigia que toda a raça do deserto lutasse contra os Demon God in Black Armor até a morte. Nas palavras da raça humana, foi como cortar o legado e a chama da vida. O deus demônio de armadura negra parecia ser capaz de extrair os poderes dos poderosos matando-os e, como resultado, fortalecer-se. Nesse caso, quanto mais especialistas ele matar, pior a situação se tornará. Jiang Xiaorou sentou-se em uma sala vazia com uma profunda sensação de solidão. Ela era como uma pessoa amaldiçoada pelo céu. Naquele momento, a porta se abriu e a mãe de Jiang Xiaorou entrou. Ela não disse uma palavra e Jiang Xiaorou não se virou. Ela silenciosamente pegou o pente da mão de Jiang Xiaorou. Segurando uma pequena mecha de cabelo de Jiang Xiaorou, ela começou a escovar o cabelo um pouco. Seus movimentos eram muito lentos e o pente deslizava silenciosamente por seu cabelo preto e liso. À medida que os fios de cabelo se dividiam em fileiras, eles pareciam listras de seda preta. Mãe, eu quero ir para o altar de ossos divino,
Jiang Xiaorou falou repentinamente enquanto estava sentada de costas para a mãe. Sua voz era suave, mas as mãos da ex-rainha do deserto tremiam. Ela largou o pente, que escorregou pelo cabelo liso de Jiang Seizou como água corrente, depois caiu no chão. Pá! Um pente de nogueira caiu no chão com um som muito suave, mas muito claro nesta sala silenciosa. O altar do osso divino era um lugar usado pela raça do deserto para adoração e sacrifício. Para adoração, Jiang Xiaorou usava apenas este lugar uma vez, e daquele momento em diante, ela foi reconhecida como o Espírito Santo. Quanto ao sacrifício, permitiu que a pessoa sacrificial desse todo o seu sangue e vida, também como sua alma para o sacrifício. Assim, o resultado poderia ser imaginado. O desejo de Jiang Xiaorou de ir ao altar divino de ossos não foi devido naturalmente à veneração. Ela foi vista pelo deus demônio de preto armadura e ela não tinha para onde ir. Mesmo se ela cometer suicídio, seu cadáver ainda pode ser encontrado pelo deus demônio de armadura negra. Ela não sabia se isso poderia levar a consequências terríveis. Já que ela tinha que morrer, ela poderia morrer mais completamente. Depois de sacrificar toda a sua alma, sangue e vida, o deus demônio com armadura negra não receberá nada. Mãe, pastor, cidadãos da raça do deserto e Yun-Er, ela recebeu não quero envolvê-los, o que pode fazer com que morram. Se a raça do deserto decidir fugir, eles ainda podem deixar algumas chamas de vida para trás. E se eles decidirem lutar até a morte e forem mortos, então ela será uma pecadora. Atrás de Jiang Xiaorou, a bela ex-rainha do deserto, que usava uma longa túnica, puxou o cabelo de Jiang Xiaorou. Depois de um momento de silêncio, ela pronunciou cada palavra com muita clareza: Mãe não vai deixar você morrer. Ela não podia ver sua filha realizar o sacrifício sangrento. Ela já havia abandonado o território original dos jardins do palácio. Eles deveriam ter abandonado as montanhas distantes novamente e corrido mais fundo no Divine Wasteland, forçando todos os membros da raça do deserto a se esconderem nas montanhas profundas, deixando as chamas da vida para trás. No entanto, será que essa chama da vida realmente acenderá novamente no futuro? O que a ex-rainha do deserto disse foi o que o próprio Espírito Santo disse na noite passada. No entanto, a ex-rainha do deserto sabia que essa batalha provavelmente seria uma batalha que drenaria toda a força vital do Espírito Santo. Mesmo assim, Jiang Xiaorou ainda queria para dizer algo, mas a ex-rainha do deserto apenas pressionou o ombro de Jiang Xiaorou. Xiaorou, mesmo se você morrer, o resultado não mudará. De fato, como resultado, algumas dessas pessoas vão prolongar uma existência vil, mas o que queremos não é apenas viver. A ex-rainha do deserto disse, segurando as mãos de Jiang Xiaorou e saiu do palácio. Hoje houve uma reunião na sala de reuniões. A raça humana aguardava a decisão da raça do deserto. A decisão era lutar ou fugir. No entanto, quando Jiang Xiaorou alcançou a sala de reuniões, ela ficou pasma. Neste momento, um grande número de guerreiros da raça do deserto se reuniu na praça. Esses guerreiros da raça do deserto recentemente experimentaram uma grande fuga e muitos deles ainda estavam feridos. No entanto, eles ainda vieram aqui, vestidos com armadura de batalha com armas na mão. Eles cercaram todo o salão de assembleia. Após anos de treinamento na terra deserta divina, eles eram todos guerreiros endurecidos pela batalha. Mesmo que muitos deles não fossem altamente cultivados, seus corpos carregavam uma aura assassina. A glória de sua raça já estava profundamente enraizada em seus ossos, o que os levou à crença na vitória confiante. O grupo de guerreiros da raça do deserto contava apenas com milhares, mas a postura de essas pessoas fizeram com que a névoa da manhã ao redor se dissipasse, que se estendia por dezenas de quilômetros. Conforme a névoa da manhã se dissipava, Jiang Xiaorou pôde ver que longe, nas profundezas das montanhas, havia escuridão, sombras envolvidas.
Estes eram os espíritos verdadeiros antigos à espreita nas profundezas das montanhas. Eles emitiram um rosnado baixo que soou como um trovão ensurdecedor, fazendo com que o sangue corresse mais rápido. Estes antigos espíritos verdadeiros pareciam ser sentidos que a guerra estava se aproximando. Eles estão reunidos aqui, esperando para enfrentar a batalha final que se aproxima. Todos vocês, Jiang Xiaorou não conseguia acalmar o coração. Ela percebeu que até os membros da equipe Sky Fox estavam reunidos na praça, e o pastor os liderou. Ontem à noite, o pastor mobilizou o exército da raça do deserto. Com autoridade entre a raça do deserto, ele poderia facilmente reunir muitas pessoas em uma chamada. Vossa Alteza, emissários humanos esperam por você no corredor, o pastor disse baixinho. Naquele momento ele não disse uma palavra como uma batalha até a morte, pelo contrário, ele usou suas ações para expressar tudo. Neste momento, no salão de assembleia, nas lendárias figuras da raça humana, era uma expressão desagradável. Embora a raça do deserto reunida parecesse estar se preparando para encontrar o deus demônio de armadura negra, eles também cercaram o salão de montagem. Além disso, à distância, havia muitos espíritos verdadeiros antigos que brilhavam aqui. Embora não fossem fracos e o casal da Ilha do Santuário pudesse produzir um poder de combate aterrorizante quando se juntassem, ainda era o território da raça do deserto. Seus corações ainda batiam como tambores. Ninguém sabia se a raça do deserto iria explodir de repente e fazer algo sem pensar nas consequências. A raça do deserto está aqui. O senhor da Ilha do Santuário falou baixinho. Ele olhou para longe pela janela. Ninguém sabia o que ele estava pensando. O que eles deveriam se encontrar, mais cedo ou mais tarde, deve ser cumprido. Naquele momento, a ex-rainha do deserto e Jiang Xiaorou entraram no salão de assembleia. A ex-rainha do deserto sentiu o corpo de Jiang Xiaorou congelar e seu rosto ficou extremamente pálido. Oh, Xiaozhou! O coração da ex-rainha do deserto afundou. Jiang Xiaorou respirou fundo e inconscientemente segurou o peito. Foi naquele momento que ela sentiu um forte poder espiritual entrincheirado nela. Este é o deus demônio com armadura negra. Jiang Xiaorou virou a cabeça e olhou ao longe, bem alto no céu, e sussurrou: ele me viu. Capítulo 707 Encontrando velhos amigos. Como você sabe, havia 1 milhão de montanhas nas montanhas remotas. Não havia apenas muitos picos de montanha, eram todos extremamente altos. O pico da montanha poderia ter um raio de várias dezenas de quilômetros, e não era surpreendente se atingisse uma altitude de 30 quilômetros. É por isso que montanhas distantes eram consideradas profundas e vasto. Mesmo com um mapa, tentar encontrar o local oculto escondido pelos matriz não foi fácil. Neste momento, em uma montanha coberta de neve, a luz do sol iluminava uma área de gelo e neve eternos, refletindo raios prateados de luz. A temperatura aqui estava tão fria que as gotas de água congelavam imediatamente. No entanto, o casal, que usava túnicas finas, estava calmo e não parecia estar com frio. O homem parecia ser um jovem de 16-17 anos. Ele estava vestido de preto e era atraente, e a garota estava vestida de branco, que era mais branco do que a neve. Suas roupas esvoaçavam com o vento frio, fazendo aparecer um lótus da neve em plena floração. Este par era Yi Yun e Lin Xintong, que voaram por 2 dias antes de chegar ao distante montanhas. É aqui. Lin Xintong estava em uma alta montanha, examinando as montanhas distantes. Tudo o que ela viu foram montanhas infinitas se estendendo no horizonte. No nevoeiro, tudo ao longe parecia tão pequeno como os seixos. Eles estão aqui, mas ainda não é fácil encontrar a sua localização exata. Yi Yun recebeu anteriormente um mapa aproximado desta área de Jiang Xiaorou. Afinal, Jiang Xiaorou não esperava que Yi Yun os procurasse nas montanhas distantes quando voltasse.
então porque ela daria a Yi-Yun um mapa detalhado das montanhas distantes. Lin Xintong franziu a testa ligeiramente. A raça do deserto deve ter estabelecido arranjos para esconder seu paradeiro. Não será fácil para nos encontrá-los. Está tudo bem. Esses disfarces são inúteis contra mim. Quando Yi-Yun disse isso, ele voou sobre a montanha coberta de neve. Enquanto voava, ele revelou uma visão energética do cristal púrpura. Com a habilidade da raça do deserto de estabelecer matriz que escondem sua localização naturalmente, não podem se esconder do cristal púrpura. E no Palácio da Espada do Puro Yang, Yi-Yun recebeu um grande avanço em sua compreensão do Tao Celestial. Sua energia espiritual também melhorou então, com a visão energética do cristal púrpura, Yi-Yun foi capaz de visualizar vastas regiões em questão de segundos. Ele tinha uma ideia sobre para onde a raça do deserto tinha ido, então era uma questão de tempo antes que ele os encontrasse. Então assim, Yi-Yun procurou por 2 horas e de repente congelou com o som Wu. Lein. O que aconteceu? Lin Xintong teve uma percepção excelente, mas mesmo que ela tenha tentado o seu melhor, sua busca não teve sucesso. Yi-Yun parou antes de murmurar. É verdade que vocês podem se encontrar em qualquer lugar do mundo. Eu não esperava nada. A reação de Yi-Yun confundiu Lin Xintong. Ela perguntou quem você viu. Yi-Yun parou por um momento, mas sua expressão mudou de surpresa para nostalgia. Então ele disse fracamente, eu vi alguns velhos conhecidos. Eles foram meus mentores favoritos há mais de 10 anos. Este período de tempo foi definitivamente memorável. O tempo na cidade divina de Tai foi considerado um período extremamente feliz para Yi-Yun. Na cidade ele fica com todos melhorados durante o dia. Ele tinha rivais competitivos, bem como mentores queridos que eram professores e amigos. Ele também tinha amigos e camaradas que lutaram lado a lado com ele. O passado de Yi-Yun tinha pensamentos simples. Eles consistiam apenas em se tornarem constantemente mais fortes. Quando ele fosse forte o suficiente, ele poderia se tornar rei ou assumir uma posição elevada. Ele não apenas permitiria que sua irmã levasse uma vida boa, mas também proporcionaria a ele e sua irmã um status satisfatório na vida. Embora Yi-Yun tivesse ambições de ascender ao auge das artes marciais, aos 15 ou 16 anos, deveu-se principalmente ao fato de querer controlar seu destino e ter uma vida melhor. De Desert Cloud, Yi-Yun superou a pobreza, as privações e a fome. Vendo sua irmã, Jiang Xiaorou, dar-lhe comida e roupas, sentindo uma intensa humilhação, ele desenvolveu um forte desejo de mudar seu destino. E a cidade divina Tai deu a Yi-Yun tudo o que ele desejado. Realmente foi um período em que ele experimentou felicidade após o sofrimento. Todo sofrimento deve ser recompensado, foi sorte na vida. Com sua própria força, Yi-Yun conseguiu tudo. Ele lentamente se tornou a estrela em ascensão da cidade divina de Tai, mas aqueles dias rápidos não duraram muito. A catástrofe repentina fez com que Yi-Yun fosse abraçado por uma catástrofe global. Desde então, Yi-Yun foi separado de Jiang Xiaorou e também disse adeus aos seus dias tranquilos e pacíficos. Ele lutava e treinava constantemente. A bem-aventurança original, que foi originalmente concebida por ele, lentamente se desvaneceu. Ele foi substituído pelo desejo de desafiar o destino e vencer. As mudanças não pareceram grandes, mas para Yi-Yun também foi um passo importante na vida. Esta foi apenas uma pequena parte, pois ele tinha um longo caminho pela frente. Mentores favoritos? Lin Xintong ficou surpreso. Vamos lá, devemos encontrá-los e provavelmente eles sabem onde está o resto da raça do deserto. No controle remoto montanhas, no vale do rio gelado. Este vale era cercado por montanhas de 10.000 quilômetros de altura. A neve derretida e o gelo das montanhas se reuniram aqui, formando um rio gelado, dando esse nome.
Naquele momento, próximo ao rio gelado, um cientista de azul, vestido de militar armaduras. Ao lado dele estava um velho com uma espada nas costas e uma linda garota. As duas pessoas eram o ancião Jianji e a princesa do reino divino Tai, Yang Qingjun. Na noite passada, como pessoas da cidade divina Tai, eles foram designados como dispositivos de sinalização. Eles faziam parte do exército, então, naturalmente, tiveram que cumprir a missão. Com o deus demônio de blindagem negra caminhando neste momento, sentinelas eram necessárias. Eles sabiam que conforme a guerra estourasse, eles morreriam nas montanhas distantes como guerreiros de advertência. Embora eles morressem em batalha no exército de outra raça, o inimigo que eles enfrentavam era o inimigo de todo o mundo, então era também o inimigo do reino divino Tai. Portanto, eles não resistiram contra seus deveres ou a guerra que se aproxima. No entanto, como suas vidas estavam em jogo, nem todo mundo poderia ser como um cientista no azul e ao mesmo tempo permanecer calmo e reservado. Por exemplo, Yang Qingjun achou difícil conter suas emoções. Eu me pergunto como mamãe e papai estão. Yang Qingjun suspirou baixinho, preocupada com seu país. No entanto, eles agora estavam se escondendo na parte mais profunda da terra deserta divina e não podiam mais contatar o mundo de Tianyuan. Mesmo os escalões superiores da raça do deserto não conheciam a situação no mundo Tianyuan, muito menos a situação no reino divino de Tai, no deserto oriental. Ah, Vossa Alteza, você não deve se preocupar. Nosso reino divino de Tai não tem especialistas em comparação com as principais facções do mundo Tianyuan. Até que a sorte nos deixe, o deus demônio de armadura negra ignorará o reino divino Tai. Uma voz abafada soou. Yang Qingjun olhou para cima e viu um homem velho com uma camisa bege. Ele mastigou peixe frito, você sabe onde encontrou, e desceu o rio para encontrá-los. O peixe frito em suas mãos era preto, mas ele ainda mastigava alegremente. Este velho era o ancião Kang Yan. Ele também foi designado como dispositivo de sinalização. No entanto, os guerreiros Discovery Yuan, com a tarefa de ficarem vigilantes, não precisaram fazer muito esforço para patrulhar seu posto. Usando as palavras de Kang Yan, se o deus demônio de armadura negra vier, mesmo se eles estivessem em guarda e prontos para a batalha, ou se eles defecaram no banheiro, isso não muda o fato de que eles serão mortos. Claro, a desculpa era que o deus demônio de armadura negra estaria interessado em matá-los. Investigador, seus chamados papéis de sinalização estavam apenas esperando que fossem mortos. Assim que forem mortos, a raça do deserto receberá esta notícia, o que lhes permitirá dar início a medidas preventivas. E já que era assim, poderiam ficar mais tranquilos. Eles devem comer e beber o quanto quiserem. Suspiros e lamentações não vão mudar o fato de que o deus demônio com armadura negra chegará. O resultado será o mesmo, estejam eles felizes ou livres de preocupações, então, como seus dias estavam contados, por que não ser mais alegres? Kang Yan acenou com a mão em direção ao estudioso no azul e o elder Jianji quando de repente sentiu algo. Ele desviou o olhar e viu um jovem vestido de preto e uma garota de branco no céu. Eles voaram muito rápido. No início, Kang Yan pensava neles como duas jovens elites do mundo Tianyuan, mas quando ele podia discernir sua aparência, especialmente a de um jovem, ele estava completamente pasmo. Sua boca se abriu cada vez mais. Até o peixe que ele estava mastigando caiu, manchando suas roupas de preto, e ele nem percebeu. Esse cara, isso pode ser um bug. Capítulo 708. Impossível ver através. Kang Yan nunca esperava encontrar Yiyun sob tais circunstâncias. Na verdade, as memórias de Yiyun de Kang Yan terminaram quando Yiyun deixou a cidade divina de Tai. Depois disso, a cidade divina de Tai foi capturada pelo pastor em um dia. Kang Yan e o resto dos anciões da cidade divina de Tai foram capturados.
Desde então, eles perderam sua fonte de notícias. Quanto à inimizade de Yi Yun com Shen Tunantian, Kang Yan não sabia de nada. De acordo com os anciões da cidade divina de Tai, aqueles gênios que deixaram a cidade divina de Tai tinham um futuro sombrio. A raça do deserto varreu o deserto oriental e, como gênios da raça humana, eles ainda não tinham amadurecido. Eles eram como pequenas mudas apanhadas em uma tempestade terrível. As chances de sua destruição eram muito altas. E agora, nas profundezas do Divine Wasteland, nas montanhas distantes, Yun pairava no vento, se aproximando deles. Ele estava vestido com túnicas limpas e estava acompanhado por uma beldade. Ele parecia estar em ótima forma. Rapaz, você também está aqui. Reencontre-se em terras estrangeiras e veja você mesmo um excelente aluno. Kang Yan ficou encantado. Ele se adiantou para cumprimentá-lo e assim que Yun pousou, Kang Yan deu um tapinha no ombro dele. Eu sabia que essa criança não morreria tão facilmente como você. Você pode dizer, pela sua aparência, que chegou ao mundo de Tianyuan. Você chegou às montanhas distantes com uma grande facção do mundo Tianyuan. As montanhas distantes estavam localizadas nas profundezas do Divine Wasteland. De acordo com Kang Yan, mesmo os anciões da cidade divina de Tianyuan acharam difícil cruzar o Divine Wasteland e chegar às montanhas distantes, e ainda mais para os membros da geração mais jovem. Então, provavelmente, Yun seguiu alguma facção importante do mundo Tianyuan e foi trazido aqui pela raça do deserto. Mais de 10 anos atrás, no momento em que a raça do deserto invadiu o reino divino de Tai, com o nível de cultivo de Yi Yun, teria sido extremamente difícil para ele ir do deserto oriental para o mundo de Tianyuan. Kang Yan nunca esperou que Yi Yun fosse capaz de fazer isso, e, a julgar pela sua aparência, ele deve ter sido altamente considerado na principal facção do mundo Tianyuan. Ele provavelmente levou uma vida luxuosa ou não teria sido levado para um refúgio no Divine Wasteland. Nascer no reino divino de Tai e ascender ao mundo Tianyuan definitivamente não foi fácil. Afinal, os clãs da família Tianyuan eram de alto padrão. Ao lado de Kang Yan, Yang Qingjun também olhou para Yi Yun. Ela também ficou bastante surpresa. Como uma princesa do reino divino Tai, ela naturalmente ouviu falar desse gênio incomparável, Yi Yuna. Então, este é Yi Yun. Anteriormente, ele era o número 1 no reino divino de Tai. Ele era ainda mais forte do que o terceiro irmão. O terceiro irmão Yang Qingjun era a nata da cultura entre a família real do reino divino de Tai. No entanto, em comparação com Yi Yun, ele era muito mais fraco. Yang Qingjun ficou surpreso com a força atual de Yi Yun. Em sua mente, Yi Yun já era forte no reino divino de Tai. Agora, tendo vindo para o mundo de Tianyuan e completado o treinamento no mundo de Tianyuan, sua força deveria ter aumentado significativamente. Ele poderia ser um gênio bastante famoso entre a geração mais jovem do mundo Tianyuan. Nesse caso, então Yi Yun havia aumentado a reputação de seu reino divino Tai. Mais de 10 anos se passaram. Yi Yun, você não mudou nada. Reunido com Yi Yun, o cientista em azul só conseguia respirar. A divisão aconteceu há mais de 10 anos, mas Yi Yun ficou um pouco mais alto. Ele ainda parecia um adolescente. A imagem da separação deles ainda estava fresca na mente, mas agora a situação era completamente diferente. A cidade divina de Tai já havia deixado de existir. Além disso, com o súbito aparecimento do deus demônio blindado negro, toda a raça humana enfrentou um terrível desastre. Yi Yun saúda o lorde da cidade e dá as boas-vindas a Jianji Sênior. Yi Yun fez uma reverência ao cientista Azuri e ao ancião Jianji. Ao lado de Yi Yun, Lin Xintong também cumprimentou e curvou-se como uma júnior. Na verdade, com o status de Lin Xintong, ela estava em um nível completamente diferente do povo do reino divino Tai. Ela não precisava se curvar.
No entanto, essas pessoas eram os anciãos de Yi-Yun, e como ela era companheira de tal de Yi-Yun, como marido e mulher, ela naturalmente tinha que se curvar quando Yi-Yun fez uma reverência. O cientista Azuri e o ancião Jian já avistaram Lin Xintong. Os olhos de Lin Xintong eram como água do outono e sua pele era como jade. Seu rosto era tão lindo quanto a lua e parecia que ela não pertencia a este mundo. O mais estranho é que uma mulher tão incomparável não foi poluída por este mundo, ela exalava uma aura tranquila, como se fosse uma com a natureza. Uma garota assim era realmente incrível. Atrás do erudito azul, Yang Qingjun não pôde deixar de olhar para Lin Xintong mais uma vez. Ela adivinhou grosseiramente que Lin Xintong era a filha orgulhosa do céu, que também tinha vindo para a grande facção do mundo Tianyuan. Uma mulher tão incomparável tinha uma origem venerável e era admirável. Essa garota, o cientista de azul sorriu e perguntou a Yi-Yun. Ele notou a proa de Lin Xintong que acompanhava Yi-Yun. É claro que essa garota vestida de branco tinha um relacionamento profundo com Yi-Yun. Isso preocupava Kang Yan. Este pequeno vilão, de quem ele pensava bem, não apenas se estabeleceu bem no mundo Tianyuan, mas ele se casou com uma filha do céu de uma facção principal. O major facções do mundo Tianyuan possuíam uma grande quantidade de recursos e uma rica herança. Ter uma esposa assim permitiria que ele lutasse no futuro por milhares de anos. Este aluno realmente correspondeu às suas expectativas. Na verdade, Lin Xintong pode ter vindo para o reino divino Tai, mas ela apenas participou do encontro de velhos amigos com Su Ji. No banquete, ela conheceu vários príncipes e eles a perseguiram. Quanto a Kang Yan e os outros que estavam na cidade divina de Tai, eles nunca viram Lin Xintong. Ein, exclamou repentinamente o cientista no azul. Anteriormente, devido à alegria de se reunir com Yi-Yun, ele não prestava muita atenção ao nível de cultivo de Lin Xintong. Agora ele percebeu que não havia ajudado a ver o nível de cultivo de Lin Xintong. Uma aura nomológica espalhou-se pelo corpo de Lin Xintong. Isso dava às pessoas a sensação de que havia névoa ao redor dela, de modo que os outros não podiam ver através. Esta mulher. Cientista no azul ligeiramente afastado. Naquele momento, Kang Yan e Jian Ji também notaram que não apenas não podiam ver através de Lin Xintong, mas também o nível de cultivo de Yi-Yun estava enganando. O corpo de Yi-Yun não está possuído por uma aura nomológica persistente. Comparado a Lin Xintong, Yi-Yun era mais simples e mais facilmente acessível. Mesmo assim, Kang Yan e Jian já ainda não conseguiam sentir o quão forte era o nível de cultivo de Yi-Yun. Essa imagem era extremamente estranha para Kang Yan. Rapaz, a qual facção do mundo de Tianyuan você se juntou? Você cultivou algumas técnicas de cultivo que escondem seu nível de cultivo. O primeiro pensamento de Kang Yan foi que Yi-Yun havia usado alguma técnica mística para esconder seu nível de cultivo. Com o legado do mundo Tianyuan, essas técnicas místicas não eram incomuns. Devido à diferença nos níveis de cultivo, que tornava impossível ver o nível de cultivo de Yi-Yun, Zhang Yan não pensou nisso. O próprio Kang Yan estava no nível do Descoberta Yuan. Somente se Yi-Yun atingir o nível de ascensão celestial, ele não será capaz de senti-lo. Quanto ao nível de ascensão celestial, foi o pico no mundo de Tianyuan. Os guerreiros do nível da ascensão celestial no mundo Tianyuan eram velhos excêntricos que viveram por dezenas de milhares de anos. Portanto, com a idade de Yi-Yun, isso não era possível. O nível de cultivo de Yi-Yun estava de fato no nível do Descoberta Yuan, mas as leis que Yi-Yun possuía e suas técnicas de cultivo eram além da compreensão de Kang Yanya. A diferença nas leis os tornava guerreiros de tamanhos completamente diferentes. Estava além da compreensão deles. Por causa disso, Kang Yan não conseguia ver através do nível de cultivo de Yi-Yun. Yi-Yun riu e disse, este júnior pode ser considerado um membro da família Lin do mundo Tianyuan. A garota ao meu lado, Lin Xintong, também é da família Lin.
Capítulo 709 Calor há muito esperado. A família Lin do mundo Qianyuan. Lin Xintong, então você é Lin Xintong, eu ouvi seu nome. Yang Qingjun de repente falou. Embora ela nunca tivesse visto Lin Xintong, ela sabia que Lin Xintong tinha visitado o reino divino Tai mais de 10 anos atrás. Além disso, ela causou um grande rebuliço entre os círculos mais elevados do reino divino de Tai. Ela era extremamente talentosa e tinha uma resistência excepcional. Ela era uma estudante do nível sábio do mestre do deserto do céu, é claro, por isso chamou a atenção das pessoas. Ela tinha tudo: talento, aparência, resistência e reputação. Essa garota ideal naturalmente faria com que muitos dos príncipes do reino divino de Tai a perseguissem. Eles eram loucos por Lin Xintong. Até o príncipe herdeiro do reino divino queria se casar com Lin Xintong para que ela pudesse ser a princesa herdeira. No entanto, neste momento, os príncipes do reino divino Tai conheciam a personalidade de Lin Xintong apenas como discípulo do sábio. Eles não sabiam que Lin Xintong realmente vinha da família Lin do mundo Qianyuan. Kang Yan e Jian já viveram o suficiente para terem uma ideia geral das facções no mundo Qianyuan. Eles já tinham ouvido falar sobre a família Lin, foi uma das facções mais importantes do mundo Qianyuan. Como Lin Xintong veio da família Lin, e a julgar por sua aparência, parecia que ela era a elite da geração mais jovem da família Lin. Então, naturalmente, Lin Xintong não era alguém digno dos príncipes do reino divino de Tai. Portanto, a perseguição deles desde aquela época se tornou uma piada. Mas agora Lin Xintong estava com Yi Yun, e a julgar pelo relacionamento deles, mesmo que eles não se tornassem um par tal, eles pareciam muito promissores. Só de pensar nisso, Kang Yan e Jian estavam ansiosos por isso. Eles não se atreviam a perguntar sobre seu relacionamento e apenas desejavam que Yi Yun estivesse com Lin Xintong o mais rápido possível. Assim, Yi Yun realmente entraria na família Lin, será um grande sucesso. Todos os recursos e herança acumulados ao longo dos anos pela família Lin serão extremamente benéficos para o crescimento de Yi Yun. Então esta é a Srta. Lin, Qingjun já ouvia falar da fama da Srta Lin há muito tempo, vendo você hoje ouvir sobre a Srta Lin foi apenas um décimo do que a Srta Lin é. Para Yang Qingjun, Lin Xintong era incrível demais. Claro, isso se devia ao fato de que, nos últimos 10 ou mais anos, Lin Xintong renasceu completamente. Comparada a quando ela viajou pelo reino divino Tai, Lin Xintong estava lentamente reunindo seus meridianos inerentemente rasgados, e ela tinha o fascínio de uma antiga, grande imperatriz. Naquela época, muitos príncipes correram atrás de Lin Xintong, mas nunca imaginaram que um jovem simples como Yi Yun, que veio da nuvem do deserto, conquistaria seu coração. Lin Xintong não se dava bem com suas palavras, então ela apenas sorriu e não disse nada aos elogios de Yang Qingjun. Este é realmente Lin Xintong. Jian e o senhor da cidade divina, Tai, trocaram olhares. Embora eles não pudessem ver o nível de cultivo de Lin Xintong, apenas as flutuações em sua aura nomológica já eram extremamente aterrorizantes. Uma mulher tão incomparável possuía força e talento que eram incompreensíveis. Ela era, sem dúvida, do grande clã familiar do mundo Qianyuan. Agora eles sentiam que as grandes facções do mundo Qianyuan eram muito mais fortes do que imaginavam originalmente. Apenas um mais jovem como Lin Xintong já despertava medo neles. Naquele momento, Yi Yun disse: Senhor Kang Yan, Lorde da cidade, este Júnior quer ir para o acampamento Raça do Deserto. Será que vocês, veteranos, poderiam ajudar e orientar este Júnior? Lembrando dos velhos tempos com Kang Yan e os outros, Yi Yun já estava muito mais confiante. Aparentemente, o segundo ataque do deus demônio em armadura negra não ocorreu. Caso contrário, o clima não teria sido tão relaxado.
Com Kang Yan apontando o caminho, Yi Yun não precisava procurar por si mesmo e poderia encontrar Jiang Xiaorou muito mais rápido. Oh, você já esteve no acampamento Raça do Deserto? Ok, vou levá-lo lá. Kang Yan pensou que Yi Yun tinha seguido a família Lin e vivido no perímetro externo das montanhas distantes, o que não era estranho. Ao longo do caminho, ao se reunir com Yi Yun, Kang Yan estava tão feliz que parecia que tinha bebido álcool. Ele continuou a conversar com Yi Yun usando sua transmissão Yuan-Qi. Rapaz, você é realmente capaz de entrar na família Lin. Este velho ouviu sobre a família Lin quando eu estava no reino divino de Tai. Eles são uma grande família de artes marciais. E a oportunidade de entrar na família Lin é uma oportunidade rara. Você deve se cultivar bem e não abrir mão da esperança dessa oportunidade. No futuro, você subirá e alcançará o nível de ascensão celestial. Isso é muito melhor do que quando você estava na cidade divina de Tai. E essa beleza está ao seu lado, você deve abraçá-la bem e se casar com ela. Você não apenas terá uma beleza em suas mãos, como poderá até mesmo relaxar seus esforços por vários milhares de anos. A transmissão de voz de Kang Yan não parou de todo, e Yun não sabia se ria ou chorava enquanto ouvia. No entanto, ao ouvir as advertências do velho Tsang, ele sentiu um calor que não sentia há muito tempo. O velho ainda era o mesmo, e Yun sentiu como se tivesse voltado no tempo há mais de 10 anos. O velho Tsang vai lhe contar muitas coisas sobre a tumba da espada e do sabre, assim como na biblioteca quando ele estava escolhendo sua técnica de totem secreto. Agora que ele pensou sobre isso, esse sentimento realmente era uma memória brilhante. Então, não importa o que o velho Kang dissesse, Yi Yun apenas ouvia em silêncio. Ele ocasionalmente acenava com a cabeça e respondia com algumas palavras. Senhor, pode ter certeza, eu irei naturalmente trabalhar duro em meu cultivo. Além disso, minha força real já está melhorando muito rapidamente. Se você a vir, provavelmente ficará bastante surpreso. Ouvindo as palavras de Yi Yun, Kang Yan riu alto. Rapaz, sempre que você me surpreender muito, eu sei que sua força está crescendo rapidamente e se for rápido, este velho já está mentalmente preparado, então não pare por aí. Seja a entrada de Yi Yun na tumba de espada e sabre para cultivo, ou como ele retornou de um treinamento externo no Divine Wasteland, e o resultado da batalha com o reino divino de Yunlong, Kang Yan ficou chocado na época. Portanto, Kang Yan já estava acostumado com o fato de que a força de Yi Yun aumenta aos trancos e barrancos. Desta vez, ele também esperava ver o desenvolvimento de Yi Yun. Infelizmente, o deus demônio com armadura negra atacou. O ambiente de desenvolvimento de Yi Yun não era muito bom e até mesmo a situação real da família Lin era ruim. Se eles puderem sobreviver a esta calamidade, o caminho de Yi Yun será ilimitado. Ele realmente se tornaria um humano que poderia causar ondas no mundo Tianyuan. Enquanto alguns deles conversavam pelo caminho, eles finalmente chegaram ao acampamento Raça do Deserto. De longe, Yi Yun podia ver antigos espíritos verdadeiros e antigas espécies espreitando nas profundezas das montanhas. Grandes bestas desoladas estavam entre o céu e a terra. De vez em quando, eles emitiam um rugido profundo que parecia um trovão que chocava as pessoas. Havia milhares de guerreiros de elite da raça do deserto reunidos na praça ao redor do salão de assembleia. Com a guerra que se aproximava, esses guerreiros de elite emitiram uma aura que formou um campo de força invisível que afastou as nuvens do céu. Os olhos de Yi Yun brilharam quando ele viu isso. Que bom grupo de soldados! A batalha contra o deus demônio da armadura negra não era algo que Yi Yun e Lin Xintong poderiam enfrentar sozinhos. Ele teve que contar com a força dos outros. Yi Yun olhou para o salão de assembleia com a visão enérgica do cristal púrpura. Ele poderia dizer de relance quem estava lá dentro. Si Xiaozhou.
Mesmo sabendo que estava tudo bem, só quando viu Jiang Xiaorou, vestida de vermelho, sentada no meio da sala de reuniões com um bastão de osso na mão. E além disso, sua aparência ligeiramente pálida, ela parecia bem e Yun completamente se acalmou. A irmã Xiaorou estava segura, foi maravilhoso, e Yun ficou muito feliz e começou a caminhar em direção ao salão de assembleia. As ações de Yi Yun atordoaram o senhor da cidade do divino cidade de Tai. Yi Yun, você quer ir para a sala de reuniões. Os escalões superiores da raça do deserto e emissários da raça humana realizaram uma reunião. Você provavelmente não conseguirá entrar. Na última reunião, houve uma discussão sobre a estratégia de lutar contra o deus demônio na armadura negra. Então outros gênios da um grande clã familiar e guerreiros do nível descoberta Yuan foram convidados. Mas essa segunda reunião era para decidir se lutar ou fugir. Os requisitos eram muito mais rigorosos. Até mesmo o senhor da cidade divina Tai foi impedido de entrar. Yun disse: "Está tudo bem." Quando Yun falou, ele já estava em frente à área da sala de reuniões. Capítulo 710 Símbolo da Rainha do Deserto. Vendo Yi Yun caminhando em direção aos guerreiros da raça do deserto que guardavam o salão de assembleia, um estudioso em roupas azuis, Kang Yan e os outros ficaram surpresos. Kang Yan e os outros ainda eram membros da raça humana. Em sua opinião, a raça do deserto e a raça humana não eram excessivamente educadas uma com a outra. Uma vez ofendidos, eles poderiam até ser mortos sem qualquer clemência. Yi Yun não parecia estar andando rápido, mas na verdade deu apenas alguns passos para chegar à praça. Os milhares de guerreiros da elite raça do deserto que guardavam a área imediatamente pararam Yi Yun e Lin Xintong quando os viram. Eles apreciaram Yi Yun e disseram: "Quem é você?" A Desert King está atualmente discutindo negócios com a raça humana sem entrada. Esses guerreiros das raças do deserto não eram membros da equipe Raposa Celestial, então, naturalmente, eles não reconheceram Yi Yun. "Rapaz, o que está fazendo? Se você for tão imprudente e descuidado, tome cuidado para não ser pego. Se algo acontecer, a família Lin não será capaz de protegê-lo." Kang Yan deu um passo à frente apressadamente. Ele foi preso pela raça do deserto nas montanhas distantes por mais de uma década e a ordem de prisão se enraizou nele. Quem sabia o que aconteceria se eles caíssem em desgraça com a raça do deserto? Até mesmo as pessoas mais fortes do mundo, Tian Yuan, um casal da Ilha Sanctuary, eram igualmente vulneráveis à raça do deserto, quanto mais a família Lin. Nenhum deles ousou cruzar a estrada raça do deserto. Kang Yan estava prestes a puxar Yi Yun para longe quando Yi Yun sorriu e tocou seu anel interdimensional. Com um aceno de mão, Yi Yun puxou um antigo distintivo de bronze e agitou-o na frente dos soldados da corrida do deserto. Yi Yun não precisou explicar nada a esses guerreiros da corrida do deserto que estavam bloqueando seu caminho. Ele só precisava obter a ficha que Jiang Xiaorou lhe dera. Um token simples foi gravado com 3 símbolos antigos da raça do deserto e no verso estava gravado como um Sky Fox de 6 caudas vivo. Vendo este token, vários guerreiros da raça do deserto ficaram atordoados. Token da Rainha do Deserto. Este foi um símbolo que apenas a Rainha do Deserto reinante poderia dar. De toda a raça do deserto, as pessoas que possuíam o Desert King Token estavam no nível Shepherd. E a julgar pelas roupas deste jovem na frente deles, ele não parecia um membro da raça do deserto, ele parecia mais um membro da raça humana. Ele realmente tinha o token da Rainha do Deserto. O token da Rainha do Deserto era algo que esses guerreiros da raça do deserto nunca tiveram a chance de ver pessoalmente antes. Eles só viam fotos em livros. Com a posição deles, não foi fácil entrar em contato com o símbolo da Rainha do Deserto. No entanto, eles sabiam que o símbolo da Rainha do Deserto não era falso.
Assim que o símbolo da rainha do deserto for removido, ele entrará em ressonância com a linha de sangue dos membros da raça do deserto. Antes da rainha do deserto, era a reverência e temor que vinha da diferença na ordem natural da vida. Vários guerreiros da raça do deserto não disseram mais nada e se curvaram para o token da rainha do deserto. Ver o distintivo da rainha do deserto foi como encontrar a rainha do deserto em pessoa. Além dos reis empíricos of the raça do deserto, todos eles precisavam se curvar. Você. Depois de se curvar, Yi-Yun educadamente perguntou ao homem como ele se parecia como líder de um grupo de guerreiros da raça do deserto. Ele já tinha uma ideia aproximada. Uma pessoa com o símbolo da rainha do deserto, ele deveria ser o irmão mais novo da rainha do deserto, Yi-Yun. Como irmão da rainha do deserto, e porque Yi-Yun também era extremamente forte, e porque salvou Jiang Xiaorou e a equipe da Raposa Celestial na Tumba da Alma, Yi-Yun gozava de grande autoridade entre a raça do deserto. Na raça do deserto, ele era igual à família real, não inferior ao pastor. Além disso, Yi-Yun era ainda mais jovem. Seu futuro era ilimitado, então Yi-Yun já havia se tornado o ídolo de muitos guerreiros da raça do deserto, especialmente jovens guerreiros. Posso entrar agora? Yi-Yun perguntou. Claro, claro. Vários guerreiros da raça do deserto se afastaram rapidamente e dirigiram Yi-Yun. Eles foram extremamente educados e aparentemente queriam um palanquim para carregar Yi-Yun. Seu respeito por Yi-Yun veio de seus corações, não por reverência, recebido do token da rainha do deserto. E atrás de Yi-Yun, Kang Yan e Jianji ficaram completamente pasmos quando viram esta situação. Até mesmo um cientista em roupas azuis, que sempre parecia calmo, parecia incapaz de dizer uma palavra devido às palavras presas em sua garganta. Isso o que está acontecendo? A boca de Yang Qingjun se abriu no formato e tamanho de um ovo de codorna. Seus olhos se fixaram no símbolo na mão de Yi-Yun. Este token era mágico. Que tipo de token era e como Yi-Yun o conseguiu? Para ser capaz de possuir e usar tal token, que tipo de posição Yi-Yun teve na raça do deserto? Ela naturalmente sabia que este token não havia sido roubado ou seria encontrado. Caso contrário, Yi-Yun não teria usado. Yang Qingjun sentia que seu cérebro não era grande o suficiente para processar tudo isso. Ela não conseguia entender. A corrida do deserto era a superpotência mais poderosa deste mundo. Embora a raça humana e a raça do deserto parecessem iguais, era apenas porque eram vistas como uma só. Na verdade, as várias grandes facções da raça humana eram independentes umas das outras e lutavam entre si incessantemente. Quanto à raça do deserto, eles foram quase monolíticos. Nessas circunstâncias, nenhuma facção da raça humana poderia se igualar à raça do deserto. Entre as pessoas do reino divino de Tai, Kang Yan era a pessoa mais impaciente. Naquele momento ele ficou surpreso, curioso e animado. Ele não pôde evitar correr até Yi-Yun e sussurrar: Yi-Yun, diga-me rapidamente, onde você conseguiu este token? Kang Yan estava anteriormente preso por mais de 10 anos. Uma corrida do deserto que parecia imparcial e cruel de repente tornou-se respeitosa com eles. Embora fossem apenas respeitosos com Yi-Yun, Kang Yan decidiu ser uma raposa, o que cedeu à grandeza do tigre, pois não impediu Kang Yan de ter um orgasmo psicológico. Tendo sido um prisioneiro de base por mais de 10 anos, não era emocionante andar para cima e para baixo assim com a cabeça erguida. Kang Yan sabia que, embora a família Lin possuísse uma posição extraordinária no mundo Tianyuan, eles também não eram algo especial na raça do deserto. Eles definitivamente não teriam sido capazes de obter um token tão importante. Yi-Yun sorriu e disse despreocupadamente: este token é porque tenho alguma conexão com a raça Wasteland. Recebi há mais de meio ano e não sabia que seria tão bom usá-lo. Quando Jiang Xiaorou deu a ele o token, foi para a conveniência de Yi-Yun.
No entanto, o número de membros da raça do deserto que Yi Yun conhecia era de apenas 100. Isso permitiria a Yi Yun evitar qualquer problema durante a viagem pela raça do deserto. Yi Yun não pensou muito neste símbolo como o que tornava as coisas mais confortáveis. Só hoje ele percebeu que tal símbolo era extremamente raro na raça do deserto. Caso contrário, os guardiões da raça do deserto não teriam adivinhado sua identidade com base apenas no token. A explicação descuidada de Yi Yun praticamente fez com que vários guerreiros da raça do deserto tropeçassem na frente dele quando eles o ouviram. Ele era o irmão da verdadeira rainha do deserto e a pessoa com quem a rainha do deserto mais se importava. Você chama isso de alguma das conexões da raça do deserto. Os guerreiros da raça do deserto estão completamente sem palavras. No entanto, eles não se opuseram ao que Yi Yun disse. Houve algum motivo para os soldados abrirem a boca quando o imperador falou. Você tem algum parente na raça do deserto? Quando Kang Yan ouviu isso, ele ficou completamente surpreso. Jiang e Yang Qingjun também ficaram atordoados. De onde veio Yi Yun, um ser humano, um parente na raça do deserto? Além disso, que tipo de parente era Yi Yun, onde um parente comum poderia ter um símbolo tão importante? E para ser elegível para dá-lo a Yi Yun, Yang Qingjun também estava extremamente curioso. Quando ela estava prestes a perguntar a Yi Yun, eles de repente ouviram uma explosão no salão de assembleia. Um raio divino disparou no céu, perfurando a cúpula do salão de reuniões. No céu, ele formou a imagem fantasmagórica de uma fera gigante e antiga. Era o totem externo. Yi Yun ficou surpreso. O que aconteceu na sala de reuniões? Tá gostando dos nossos vídeos? Deixe seu like e se inscreva no canal. Tem alguma sugestão? Deixe nos comentários. Até mais.